fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. A semana foi marcada por mais um impasse envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Enquanto o ministro via seu índice de aprovação avançar, nos bastidores a informação que circulava era de uma possível queda de Mandetta. Indiretas de cá, de lá, no fim das contas, o ministro ficou. Mas o que isso representa de fato para o governo e que leitura nós podemos fazer sobre isso dentro do contexto da Covid-19? Para analisar esse cenário conosco, nós conversamos agora com o cientista político Malco Camargos. Bom dia, Malco, bem-vindo ao Super N. Prazer em falar com você mais uma vez. Bom dia, Adriana. Prazer falar com você e com os ouvintes do Café com Política. Gostaria de começar falando com você, Malco, sobre o que representa para o governo a manutenção do ministro Luiz Henrique Mandetta no cargo. Sem dúvida, é um tempo muito difícil. Difícil para o governo, difícil para as empresas, difícil para patrões, difícil para empregados, difícil para aqueles que não têm onde trabalhar, mais difícil ainda para aqueles que não têm o que comer. Para superar esse tempo, é pedido a cada um de nós sacrifício, seja sacrifício de tempo, seja sacrifício de nos afastar de quem a gente gosta, seja sacrifício de ter dificuldade para manter a nossa estrutura. Para valer a pena todo esse sacrifício, é necessário que tenha uma causa, é necessário que cada um se conscientize da importância desse momento. Nesse sentido, quando o governo age de uma maneira diferente, com o presidente da República emitindo um recado para a população e o seu ministro da Saúde emitindo outro recado em outra direção, não há dúvida que isso enfraquece a possibilidade de cada um de nós de aderir a esta causa. Esta é talvez a maior consequência dessa dissonância entre Bolsonaro e Henrique Mandetta no comando da crise do Covid-19. A manutenção do ministro Henrique Mandetta no cargo mostra, mesmo que seja de maneira temporária, a força do grupo minoritário dentro do executivo, mas que tem uma defesa maior no legislativo, no judiciário e mesmo na sociedade, daqueles que creem na ciência, que creem nos organismos internacionais e que creem também que na política pode vir soluções para os problemas atuais. O afastamento do Henrique Mandetta, a sua demissão, significaria para o governo a força que está no executivo, e não há dúvidas, é o que acredita o presidente Bolsonaro, mas que há forças ocultas que movem o mundo atualmente. O medo do comunismo, o medo do socialismo, um medo completamente irracional e impensado do presidente sobrepõe a sua capacidade de racionalizar e de levar a cabo a boa política pública ancorada na ciência, na informação e pensando no resultado e no bem-estar da população. O ministro representa, na sua visão, uma ameaça ao governo Bolsonaro? Como fica o governo caso ele deixe a pasta? Seria um desgaste a mais? Mandetta, sem dúvida, traz ameaças ao governo Bolsonaro. Antes da crise do Covid-19, ele não ameaçava, ele estava alinhado com algumas diretrizes do governo, por exemplo, a saída dos médicos cubanos, que tem feito tanta falta neste momento. A partir da necessidade de uma interferência técnica, científica, para solucionar um problema gravíssimo que vivemos atualmente, ele passou sim a ser uma ameaça. Ou seja, ele foi muito mais guiado pela sua vocação médica, pela sua crença na ciência, pelo juramento que fez ao longo da sua trajetória médica para receber o diploma de medicina, de estar próximos aos pacientes, aos mais necessitados, do que abrir mão de toda essa história, essa trajetória, essa formação em nome de uma crença, de um inimigo externo de cores vermelhas, simbolizado pelo comunismo
chinês ou pelo comunismo mundial. Nesse sentido, então, e ao fazer essa escolha, Mandetta conseguiu ser um protagonista nessa crise. Ele conseguiu mostrar que há caminhos que são necessários serem seguidos para que os danos sejam menores possíveis aos brasileiros. E a maior parte acreditou nisso. Sendo assim, ele cresce na sua popularidade, cresce na sua importância e, caso seja obrigado a deixar o governo, ele já disse que não sai espontaneamente, ele já disse que não abandona, um médico não abandona os seus pacientes, terá que ser um ato de demissão do presidente Bolsonaro, e isso, sem dúvida, trará um grande desgaste para o nosso líder maior da nação. E é importante falar, um líder que tem ficando cada vez mais encostado, mas deixado de lado exatamente por se comportar de uma maneira diferente do que pensa a maioria dos brasileiros. É bom lembrar que o governo Bolsonaro ainda mantém uma avaliação média nas pesquisas, de média para baixo, mas ainda tem uma avaliação, um apoio popular de cerca de 30% das pessoas. Mas está sendo muito difícil encontrar a defesa dos atos do presidente Bolsonaro, mesmo entre aqueles que gostaram ou que votaram no candidato. Ainda há uma defesa do governo, mas sou um presidente cada vez mais enfraquecido. O que pode representar uma possível saída do ministro dentro do contexto que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus? Se o ministro da Saúde deixar o governo, significa a vitória da crença sobre a razão, a vitória da ideologia sobre o pragmatismo e, por que não dizer, o risco da vitória da morte sobre a vida. É muito importante, neste momento, que o país consiga se unir em torno desta causa, em torno de um sacrifício, em torno de um isolamento social que pode salvar muitas vidas. E essa é a direção que Mandetta tem nos levado até o momento, a despeito da preferência do presidente, da valorização maior da economia do que da preservação da vida dos brasileiros. Malcolm, que análise você pode fazer sobre os índices de popularidade trazidos pela pesquisa Datafolha? A aprovação do ministro, de governadores e de prefeitos maior do que a do próprio presidente. As pesquisas têm demonstrado um pouco do que a gente tem conversado aqui, Os brasileiros têm percebido aqueles líderes que têm mostrado 3 características importantes neste momento, Então, a primeira, a capacidade de liderar, de fazer valer a sua vontade, de buscar alternativas e soluções para um problema tão grande. A segunda característica tem a ver com a empatia, ou seja, aquele líder que percebe a dor que o cidadão está sentindo, o medo que cada um de nós vive neste momento, o medo de perder a vida, o medo de perder o emprego, o medo da fome, o medo do futuro. E, por fim, aquele líder que tem um amor, o cuidado, aquele que quer proteger os demais. E nessas 3 características, Bolsonaro vem pecando desde quando começou a crise do Covid-19. Ele não se mostra capaz de implementar as suas decisões, ele não mostra a empatia pela dor e o medo das pessoas e, por fim, ele mostra um desdém em relação à vida. E nisso faz com que governadores, prefeitos e ministros que vão assumindo essa característica vão tendo um protagonismo cada vez maior durante este momento do país. Malcolm, qual que é a sua análise sobre o papel desempenhado pela Câmara e pelo Senado? Há uma busca aí por protagonismo, um protagonismo que poderá ser aplicado nas eleições em 2022, hein? Tanto a Câmara quanto o Senado têm exercido um papel importante neste momento. O primeiro, de sustentação da área técnica do governo. O segundo, de aprovação de maneira bastante célere de todas as medidas que o Executivo encaminhou na busca de soluções para a crise atual. Então, as nossas instituições
tem mostrado, então, não um protagonismo, mas uma vontade de colaborar e de unir o país em uma causa muito importante. Nesse sentido, então, quando o presidente vai se afastando da vontade do país, quando ele não percebe a dor de cada um dos brasileiros, ele vai dando espaço para que outros atores, seja dentro do seu governo, seja outros atores políticos, econômicos, sociais, religiosos, etc., possam ocupar este papel que, a princípio, deveria ser dele. Malco, por falar em eleições, acredita num possível adiamento do pleito? É muito difícil pensar na realização da eleição de 2020 no dia 4 de outubro, né? Tem alguns preocupados com a pré-campanha, que isso seria necessário para este momento, ou com a ausência de recursos, a falta de dinheiro, uma vez que parte considerável do recurso da União, dos estados e municípios, vai ser destinado ao combate à crise. Mas eu acho que a principal dificuldade para manter a data da eleição no dia 4 de outubro é logística. Os Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais têm um grande trabalho para fazer com que tudo corra bem durante o período eleitoral. O treinamento de mesários, a distribuição e programação das urnas, né? Toda uma estrutura que está por trás para que o pleito ocorra com a maior transparência e eficiência possível. Nesse sentido, eu acho que esses meses de paralisação das atividades de quase todos nós trará consequências que praticamente inviabilizam a eleição na data. Então eu acho que ela vai ser adiada pelo tempo do isolamento social. Se for 30 dias, por 30 dias, se for 60, por 60. Agora, eu não acredito numa mudança constitucional e na unificação das eleições de prefeito com as eleições gerais de presidente, governador, senador e deputados. Por que não? Porque primeiro teria que ter uma expansão dos mandatos atuais, e isso por si só já seria um desgaste. E em segundo lugar, porque racionalmente não faz sentido unificar problemas locais que são discutidos na eleição de prefeito, como o buraco na rua, a coleta de lixo, o transporte público, com temas nacionais, a economia, a geração de empregos, a estruturação do sistema único de saúde no país, etc. Então, temas distintos merecem apreciações diferentes em tempos diferentes. Por isso, na minha opinião, as eleições não devem ser unificadas, e acho que essa é também a opinião da maior parte das autoridades deste país. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas, hein, professor? Começando. Saúde, com Mandetta ou sem o ministro? Com Mandetta por um tempo. Certamente Mandetta não chega até o fim deste governo, mas quando será o fim do seu trabalho, não dá para cravar neste momento. Em meio à pandemia, de quem é o protagonismo? O protagonismo do momento é da ciência, é da Organização Mundial de Saúde, é dos líderes mundiais que estão alinhados com esses preceitos. Aqueles que estão na direção contrária têm perdido o seu prestígio. Coronavírus, crise política ou de saúde pública? Difícil separar crise política ou crise de saúde pública, uma vez que a saúde pública envolve a política, né? Mas é interessante a gente ver que o coronavírus é uma crise de saúde, tem gerado no Brasil uma crise política maior do que o necessário a partir do comportamento do nosso presidente. Bolsonaro em época de pandemia. Nacional e volátil. Enfrentamento do corona em Minas Gerais. O enfrentamento em silêncio, com o esforço do governo frente à escassez de recurso e uma certa inabilidade para compreender o funcionamento da máquina pública e seus processos de execução, de compra e burocráticos, etc., por quem vem da iniciativa privada. Eleições, adiar ou não? Adiar pelo período do isolamento social. Conversamos então com o cientista político Malco Camargos, que nos ajudou a fazer uma leitura aí sobre o momento político que a gente está vivendo. Malco, obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação. Mais uma vez pelo convite, Adriana. É sempre um prazer estar com você e com os ouvintes da Super Notícias.